o bem do ser humano sempre está referido a Deus. E de onde vem a ideia da dignidade humana como sendo quase que parte essencial do anúncio da igreja? Essa ideia está presente, aqui eu já vou começar a conectar com Jacques Maritain, essa ideia está presente na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, que é uma Constituição que fala da dignidade do ser humano, da dignidade do seu entendimento, da dignidade da sua consciência moral, da dignidade da sua vontade livre, né? Da dignidade, enfim, da sua vocação a participar da vida divina. E que fala que por conta da sua grande dignidade, por conta dessa sublime vocação humana a participar da vida divina, a igreja deve cooperar para, digamos assim, a instituição de uma fraternidade universal. De uma fraternidade universal. O tema da fraternidade universal não é um tema, digamos assim, não é um termo exclusivamente maçônico, tá? Não é um termo exclusivamente maçônico. Se vocês forem procurar, vocês vão encontrar essa expressão até em autores católicos como o Galvão de Souza. Vocês vão achar essa expressão em filósofos políticos católicos, tá? Pois bem, mas, enfim, é um termo equívoco, né? Porque tem a conotação maçônica também. Mas, digamos assim, a fraternidade universal que os homens são chamados a constituir a partir da sua dignidade, a única fraternidade universal que responde à sublime vocação humana, como está escrito na Constituição Pastoral do Vaticano II, a única fraternidade universal que cumpre este conceito, né, da sublime vocação humana é a fraternidade dos filhos de Deus na Igreja Católica. Nenhum católico pode ter dúvida disso. A única fraternidade universal que corresponde à sublime vocação humana é a fraternidade dos filhos de Deus na Igreja Católica. Então, o que aconteceu para que essa fraternidade, ao longo da recepção conciliar e, sobretudo, nos dias atuais, seja vista como uma fraternidade meramente humana, uma fraternidade meramente imanente, uma fraternidade deste mundo? O que aconteceu para que os tópicos de evangelização tenham ficado para trás e os tópicos de promoção humana, a ecologia, a sustentabilidade, a questão dos imigrantes, a questão do trabalho. O que aconteceu para que esses tópicos tenham tanta força na igreja, inclusive no magistério oficial hoje em dia, e para que os tópicos da evangelização tenham ficado tanto para trás? O que está nas entrelinhas ali da Gaudium et Spes e o que permite essa mudança de foco, que é uma distorção, no fundo, né? E aqui que a gente vai enlaçar com a questão do humanismo integral do Jacques Maritain. Jacques Maritain, todos sabem, é um filósofo neotomista, muito competente sobre diversos aspectos, né? Tem livros bastante bons sobre uma série de temas, mas que se meteu a estudar a questão da filosofia política mesclada também com a teologia política, ok? E um dos livros mais famosos dele se chama Humanismo Integral. Ele escreve o livro Humanismo Integral na década de 30, se não me falha a memória, em 1938, 36 ou 38. Esse livro sai depois da encíclica Quais Primas de Pio XI, depois da encíclica que fala sobre a realeza social de Jesus Cristo, de Pio XI. E o que propõe o Jacques Maritain no Humanismo Integral? Primeiro, ele critica o humanismo moderno. O humanismo moderno, de acordo com Jacques Maritain, é um humanismo falho. É um humanismo falho por quê? Porque é um humanismo antimetafísico e é um humanismo que se esquece de Deus. Mas também, por outro lado, é um humanismo que tem algo bom, que teria algo bom na visão do Jacques Maritain. O que seria esse algo bom? É um humanismo que acentua a dignidade, o valor da pessoa humana, né? Desde o humanismo renascentista. O filósofo renascentista Pico della Mirandola tem um livro que, por acaso, se chama A Dignidade Humana, onde ele vai exaltar a dignidade humana, o livre-arbítrio como sendo o fundamento da liberdade humana.
Então, a exaltação da dignidade humana, a questão da busca da justiça social da parte, por exemplo, dos socialistas, isso para o Jacques Maritain é um valor positivo. Diríamos uma semente do verbo, né? Digamos assim. Algo que o cristianismo deveria resgatar. Só que hoje, de acordo com Jacques Maritain, não seria possível, hoje, na década de 30 e nessa nossa conjuntura cultural, política, né, social e religiosa também, não seria mais possível resgatar a cristandade sacra da Idade Média, mas nós, católicos, deveríamos tentar atualizar a cristandade através de uma cristandade profana. O que seria uma cristandade profana? Uma cristandade profana seria uma cristandade na qual o Estado não seria confessional, né? Seria um Estado democrático, moderno, um Estado laico, mas não laicista, na concepção do Jacques Maritain. A liberdade religiosa das religiões, das diversas religiões, seria respeitada, mas nesse Estado laico contemporâneo, os católicos deveriam contribuir com as energias, com as forças, com a potência da caridade, para que as estruturas temporais estivessem permeadas desse amor divino e, portanto, se constituísse uma sociedade civil vitalmente cristã, vitalmente cristã. Ele vai chamar essa sua cristandade profana, ou esse seu humanismo integral por quê? Porque o moderno não foi integral. O integral é o que acentua a vocação transcendente do ser humano. O Jacques Maritain pretende que a sua proposta seja uma proposta, uma atualização também da realeza social de Jesus Cristo. Ele acha que a realeza social de Jesus Cristo, nos dias atuais, deveria contar com o dado da democracia. A democracia seria a melhor situação para o mundo contemporâneo, na visão dele. A democracia liberal, digo, né? Porque não há razão para que... não há uma razão absoluta para que um Estado confessional cristão católico não pudesse ser republicano ou democrático de acordo com a contingência, circunstância histórica, ok? Mas, vejam, Leão XIII fala isso, né? Na sua encíclica sobre a constituição do Estado cristão, a Immortale Dei, certo? Mas vejam, o que o Maritain está dizendo, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a ideia dele é um ideal histórico concreto. Tá? Isso aí ele inventou, é um ideal histórico concreto. O que é um ideal histórico concreto? É uma essência possível, que pode se concretizar se for levada à frente, né? Assim, isso tem a ver com a metafísica dele, que é muito complicado agora explicar digamos, a perspectiva tomista dele, que segue o cardeal Caetano, João de Santo Tomás, é um pouco complicado aqui. Vamos nos ater aos termos mais simples. O ideal histórico concreto do Jacques Maritain seria diferente de uma utopia. Uma utopia, segundo ele, por exemplo, a utopia de São Tomás Moros, a utopia daquele pessoal socialista utópico, né? Fourier, Proudhon, sei lá. Essas utopias, elas seriam ideais absolutos. Né? Ideais absolutos. Um ideal histórico concreto seria um ideal relativo para uma certa circunstância histórica. Para o Maritain, e aqui já tem um grande equívoco na sua concepção de filosofia e teologia política, porque há uma interface que, entre ambas, ambas são inseparáveis em Maritain, nessa sua discussão do humanismo integral. Para o Jacques Maritain, a história tem um sentido. A história tem um sentido. Vejam, teologicamente falando, a história não tem um sentido. O que dá, assim, a história não tem um sentido intrínseco ou imanente, digo. A história tem um sentido transcendente. Nós sabemos pela revelação que um dia, quando o número dos eleitos se completar, a história será julgada, haverá o juízo final e haverá
a instituição definitiva do reino de Deus, certo? Onde toda lágrima será enxugada, todo mal será aniquilado, exterminado, e só haverá, então, a paz do reino de Deus. Não haverá mais pecado, não haverá, enfim, né? Os salvos serão separados dos réprobos, né? Dos condenados, e haverá para sempre a justiça, a santidade, a perfeição. A história não tem um sentido em si mesma, digo, mas tem esse sentido transcendente. O sentido da história é o cumprimento do número dos eleitos. Portanto, é um sentido que é doado por Deus, não é um sentido interno ou intrínseco à história. Mas Jacques Maritain vai falar que a história tem um sentido que tem um aspecto, digamos assim, definido e um aspecto indefinido. O sentido definido da história seria definido por conta de quê? Por conta mesmo da massa de acontecimentos que vai efetivamente conduzindo a história para determinadas circunstâncias, né, culturais, econômicas, né, circunstâncias materiais. E, ao mesmo tempo, tem um aspecto ou uma dimensão indefinida. Por quê? Porque com esses mesmos aspectos que vêm pela própria, digamos assim, pelos próprios acontecimentos, a nossa liberdade humana poderia organizar a história de um modo, digamos assim, com novas orientações, okay? Livres. Há um espaço de determinação ou condicionamento e um espaço de liberdade e criatividade. Okay? Nesse sentido da história do Jacques Maritain. Agora, o problema é que o Jacques Maritain admira a democracia americana, mas admira também o socialismo marxista, ok? Não no detalhe do ateísmo, que não é um detalhe, não no detalhe da revolução violenta, mas, para ele, a busca da justiça social, a busca da satisfação das necessidades dos miseráveis, né, e tal, isso seria um componente valioso dentro da corrente política moderna do socialismo, especialmente do marxismo. Ele considera que o Marx teria lido esses condicionamentos históricos corretamente, mais ou menos viu para onde a coisa estava indo. Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, considera que, por faltar ao Marx uma metafísica, uma visão espiritual das coisas e uma visão religiosa, o Marx não poderia elaborar uma teoria, digamos assim, conveniente para a pessoa humana, para a sociedade humana, a partir do que ele via como a direção da história. Mas o Maritain admira excessivamente, diria eu, o socialismo e o comunismo. Tá? A tal ponto que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer uma coisa que me parece muito, mas muito doida. Ele vai dizer assim, um ateu mesmo, digamos assim, um ateu que é um sujeito violento, um sujeito que na busca da sua ideologia, ele pode se tornar um revolucionário violento, assassino e tal. Ele poderia, nesse erro tamanho, no seu ateísmo, né, na sua negação explícita de Deus, na sua negação do valor da vida de uma classe inteira, né, dos burgueses, né, ele poderia, no fundo do seu coração, diz Jacques Maritain que Deus o saberia, ele poderia estar, digamos assim, na graça oculta. Ok? Vejam, nós sabemos que na doutrina católica existe um conceito que é a possibilidade da salvação em ignorância invencível. Todos sabem disso, né? Ok. Uma pessoa que não conhece o Evangelho poderia, digamos assim, estar cumprindo a lei natural com o auxílio, aí sim, oculto da graça, e, portanto, poderia se salvar através da graça de Cristo, dentro da alma da igreja, né? Por um batismo de desejo implícito, assim chama a teologia, assim chama o magistério, um batismo de desejo implícito. Ok? Ele não conheceu o Evangelho. Essa é uma doutrina de Pio IX, uma doutrina que começou a ser elaborada pela Segunda Escolástica, por Francisco Soares, se não me falha a memória.
Porque os antigos filósofos eram mais duros. Eles diziam assim, se alguém efetivamente está vivendo nessa situação, Deus vai enviar um missionário para ele. Se não enviar é porque não estava querendo se converter mesmo, não. São Tomás dizia isso, se não me falha a memória também. Mas Francisco Soares está numa outra circunstância, na circunstância da descoberta do Novo Mundo, da América, né, de povos diferentes. A igreja descobre com a expansão, né, dos povos ibéricos, de Portugal e Espanha, que o mundo era muito maior do que se imaginava. E que, o que a gente vai fazer com esse montão de gente? A gente tem que evangelizar, né? Evidentemente, mas e o que acontecia antes? O que acontecia antes, né? Então começam a surgir hipóteses teológicas preconizando a possibilidade de que essas pessoas, pela obediência à lei natural, existe aí respaldo na Carta aos Romanos, né? Existe um respaldo bíblico na Carta aos Romanos, né? E também nos Atos dos Apóstolos. Na Carta aos Romanos, São Paulo fala que os pagãos são julgados pela lei, que não tem a lei, avaliam os seus atos pela lei do coração, né? Pela lei natural inscrita no coração. E os Atos dos Apóstolos também, em alguma passagem, diz que Deus aceita o justo de onde ele estiver, né? Assim, o justo de qualquer nação, se alguém é justo em qualquer nação, Deus o aceita. Porque para ser justo, Deus deu a graça para ele para ser justo. A história é essa, né? Ninguém pode ser justo e cumprir os mandamentos na medida das possibilidades, né? Assim, é mais difícil sem os sacramentos, é mais difícil sem a doutrina, mas na medida das possibilidades, com a contrição possível e tal, se alguém segue, né? Se alguém se arrepende e tal, busca seguir a lei natural, adora a Deus, né? E espera nele, é porque tem a graça de maneira implícita, como o impulso do seu coração. Essa é a ideia. Essa é a ideia da ignorância invencível. A ignorância invencível de Pio IX, ela, digamos assim, ela não é parte do anúncio do evangelho. Assim, ninguém, não é para a gente anunciar, olha, existe a ignorância invencível. Não, o anúncio é do evangelho. A ignorância invencível é menos uma espécie de conceito, digamos assim, para facilitar a salvação das pessoas. Como que um conceito vai facilitar a salvação? Um conceito abstrato vai facilitar a salvação das pessoas? O que facilita a salvação das pessoas é o anúncio e a conversão concreta, né? É mais um conceito para, digamos assim, trazer esperança aos católicos, né? Puxa, a gente não consegue, os missionários não chegam em todos os cantos, né? Assim, é mais como se o Papa estivesse dizendo assim, olha, as missas que os padres rezam pela salvação do mundo inteiro, o esforço do missionário que vai e tal, essa caridade, né, missionária da igreja, ela pode muito bem ser, digamos, agraciada também com a conversão de pessoas que teriam se convertido se tivesse chegado lá um missionário. Porque, na verdade, a salvação em ignorância invencível é exatamente isso. A pessoa que se salva nessa situação é a pessoa que se converteria à igreja, ok? É a pessoa que se converteria, desde que ela tivesse um testemunho autêntico, né? Às vezes uma pessoa só conheceu um apóstolo hipócrita, um apóstolo, digamos assim, muito incoerente e tal. É Deus quem julga os corações, tá? Deus quem julga os corações, não somos nós. Mas, entre, digamos assim, as incoerências que as pessoas que buscam seguir a lei natural e as nossas incoerências também como católicos, que temos a graça formalmente, né, dos sacramentos e tal, e uma tal incoerência com a lei natural do ateísmo, da violência como método sistemático de revolução política, não existe uma diferença abissal? Uma coisa é o sujeito que se esforça por cumprir honestamente a lei natural, na medida das suas possibilidades, é incoerente, cai, como todos nós somos. E outra coisa é o sujeito que se coloca numa condição de tamanha revolta contra a realidade, contra o fundamento da realidade, que é o Criador, contra os irmãos humanos, né, na violência revolucionária. Então, a ideia do Jacques Maritain, o fato de alguém postular isto, ou seja, que um ateu sistemático, violento, poderia ter a graça, postular seriamente isso, né? Porque uma coisa é o ateu cultural,
tá? O ateu, aquele que não é um ateu sistemático, ideológico, aquele que nasceu num mundo sem Deus, assim, um mundo sem Deus que eu digo é um mundo onde a cultura já não é mais religiosa, já não é mais cristã, né? Onde às vezes o testemunho da igreja se enfraqueceu demais por conta dessa. E essa pessoa não crê. Bom, essa pessoa pode ser que até o último instante da vida dela, ela pode ser que ainda se encontre com Deus, né? Agora, é muito mais difícil dizer que uma pessoa que está matando, atacando os religiosos, essa pessoa tem a graça implícita. É como dizer que, bom, não, de repente, Caifás e Anás, eles tinham a graça implícita. Não, mas eles não podiam, não. Assim, eles eram os sumos sacerdotes da época, eles tinham que saber que nosso Senhor Jesus Cristo era Deus encarnado, não tem como eles serem ignorantes e invencíveis, entendeu? Eles estavam lá para aprovar nosso Senhor, né? Eles não são os que não sabem o que fazem, esses são os romanos, esses são o povo judeu lá que falou crucifica, né? Não são. Judas sabia o que estava fazendo, conviveu com Jesus durante 3 anos. Anás e Caifás e o Sinédrio conheciam as Escrituras, os fariseus conheciam as Escrituras. Eles eram invejosos, eles eram assassinos, deicidas.